Arthur ajustou os óculos e olhou para o monitor pela 10ª vez naquela manhã. Os números dançavam em padrões que só ele entendia, resultado de anos estudando teorias sobre universos paralelos. O laboratório, um cubículo branco no subsolo da universidade, cheirava a café velho e circuitos superaquecidos. Ele digitou comandos no teclado e o dispositivo no centro da sala emitiu um zumbido grave. Era sexta-feira, 11 horas da manhã, e todos os colegas já haviam ido embora. Só ele permanecia, obcecado pela possibilidade de provar sua hipótese. Realidades alternativas não só existiam, mas também podiam ser acessadas. A ideia surgira meses antes durante uma conferência em Oslo. Um físico mencionara brevemente experimentos com partículas quânticas oscilando entre estados simultâneos. Arthur não dormira por semanas. Modificou o antigo acelerador de partículas da universidade para criar o que chamou de prisma, um equipamento capaz de gerar ressonância em frequências específicas. Se funcionasse, abriria uma brecha no tecido da realidade. Naquela noite, sozinho, ajustou os últimos parâmetros. O prisma vibrou e uma luz azulada apareceu no ar, distorcendo o espaço como água em movimento. Arthur se aproximou, o coração acelerado. Através da fenda, viu uma sala idêntica à sua, mas com detalhes alterados. Livros invertidos na estante, um calendário marcando abril em vez de março. Estendeu a mão e tocou o ar gelado. Recuou, suando frio. Tinha funcionado. Nos dias seguintes, visitas rápidas ao outro lado tornaram-se rotina. No início, eram observações superficiais, um vaso de plantas em um canto diferente, um quadro trocado de lugar. Mas numa quinta-feira, encontrou um caderno sobre a mesa. Folheou-o e reconheceu sua própria letra, mas as anotações descreviam experimentos que jamais realizará. Em uma página, leu: erro crítico. A sobreposição de realidades causa colapso em 72 horas. Arthur largou o caderno, as mãos tremendo. Se aquilo fosse verdade, seu ato de atravessar poderia destruir ambas as realidades. Na manhã seguinte, Chiara entrou no laboratório sem bater. Colega do departamento, sempre desconfiava dos métodos de Arthur. "O que está fazendo aqui tantas noites?" perguntou, os olhos fixos no prisma desligado. Ele hesitou. Contar a verdade seria arriscado, mas omitir poderia ser pior. "Estou testando uma teoria", respondeu, evitando detalhes. Chiara se aproximou, o dedo pairando sobre o equipamento. "Isso não é seguro. Você não sabe com o que está mexendo." Arthur ignorou o aviso. Naquela noite, ajustou o prisma para uma frequência mais alta. A fenda se abriu mais, revelando não apenas uma sala, mas um corredor. Caminhou para frente e o ar ficou denso, como atravessar uma cortina de água. Do outro lado, o laboratório se estendia infinitamente, paredes repetidas em reflexos distorcidos. Um som grave ecoou, e correu de volta, mas a entrada desaparecera. Por horas, vagou entre realidades sobrepostas até encontrar uma fresta de luz familiar. Ao emergir, viu Chiara sentada no chão, segurando o caderno proibido. Sumiu por 6 horas. Onde esteve? A universidade isolou o laboratório após o incidente. Arthur foi suspenso, mas Chiara continuou investigando. Encontrou registros de picos de energia anormal no prisma e o confrontou. "Não está sozinho nisso. Tem gente interessada no seu trabalho." Ele negou, mas naquela noite recebeu um e-mail criptografado. Um grupo autodenominado Os Observadores ofereceu recursos para continuar as pesquisas. Em troca, exigiam acesso ao dispositivo. Deletou a mensagem, mas sabia que era tarde demais. Dias depois, durante uma caminhada no parque, avistou uma mulher sentada no banco onde costumava ler. Usava seu casaco favorito e lia um livro de sua estante. Ao se aproximar, ela desapareceu. Em casa, encontrou um bilhete na porta: "Não pertence a este lado." A caligrafia era sua. Arthur decidiu desmontar o prisma permanentemente. Mas ao tocar no núcleo, uma onda de energia percorreu seu braço. Visões inundaram sua mente. Cidades em ruínas, pessoas sem rosto repetindo seus movimentos, Chiara gritando em silêncio. Acordou horas depois no chão do laboratório com uma certeza: as realidades já estavam colapsando. Na manhã seguinte,
Correu para a universidade. O prisma estava intacto, mas o calendário na parede mostrava uma data diferente. Chiara o esperava, segurando um jornal. A manchete anunciava uma catástrofe climática sem precedentes. Abriu mais do que uma porta. Precisamos fechar isso antes que... Sua voz sumiu quando o chão tremeu e uma claridade azulada vazou pelas paredes. Arthur ligou o prisma pela última vez. A fenda se abriu não apenas no laboratório, mas em todos os lugares. Ruas, prédios e pessoas oscilavam entre existir e desaparecer. Segurou a mão de Chiara e correu em direção à luz, sabendo que o colapso era inevitável. Restava uma escolha: salvar uma realidade ou tentar fundi-las. Enquanto o mundo desmoronava ao redor, entendeu que a verdadeira ciência não estava nas respostas, mas nas perguntas que ousava fazer. Eles atravessaram a luz, mas não havia chão do outro lado. Flutuavam em um espaço branco onde sombras de cidades se sobrepunham como transparências. Vozes ecoavam, sussurros em línguas desconhecidas, risadas de crianças, alarmes distantes. Chiara apertou sua mão. "O que é isso?" Perguntou com a voz trêmula. Não respondeu. Reconhecia aquilo. Eram sobras de todas as realidades possíveis, desmoronando juntas. Uma figura surgiu à distância. Aproximou-se, tomando a forma de um homem de terno cinza com o rosto indistinto. "Ignorou nossos avisos", disse ele, sem eco na voz. Recuou. "Quem são?" A figura estendeu a mão e o espaço ao redor encolheu, transformando-se em um corredor estreito. "Os observadores existem em todas as realidades. Vocês chamam isso de universo, nós de erro de cálculo." Chiara interrompeu. "O que querem?" O homem sorriu. "Equilíbrio." Seu experimento acelerou o colapso. Só resta uma escolha: decidir qual realidade vai sobreviver. Arthur sentiu o ar rarefeito. "Não posso tomar essa decisão." O observador inclinou a cabeça. "Já decidiu. Ao criar o prisma, escolheu um caminho. Agora precisa terminá-lo." Uma imagem surgiu: a universidade em ruínas, alunos petrificados como estátuas, o céu alaranjado. "Essa é sua realidade se não agir." Outra imagem: o laboratório intacto, Chiara sorrindo, mas ausente. "Ou esta." De volta ao laboratório, o chão parou de tremer. Chiara folheava o caderno proibido encontrado no bolso de Arthur. "Por que não me mostrou essas anotações?" Esfregou os olhos. "Não sabia se eram minhas." "Ainda não sei." Ela apontou para um diagrama, um círculo com 7 nós, cada um marcado com datas. "É um mapa das realidades", confirmou. "Acho que sim." Cada nó representava uma versão estável. Traçou uma linha entre 2 pontos. "E se conectarmos todos?" Naquela noite, o observador reapareceu em sonho. Viu-se em um jardim de relógios parados, o homem de terno cinza sentado em um banco. Hesita. A incerteza é um luxo que seu mundo não pode pagar. Sentou-se. "Como sei que não são parte do problema?" O observador riu. "Somos o sistema imunológico do multiverso. Destruímos ameaças. Como você." Ao acordar, encontrou Chiara no laboratório, cercada por equações rabiscadas nas paredes. "A solução não é escolher uma realidade", disse ela. "É sincronizá-las." Apontou para um padrão recorrente nas anotações, um símbolo de infinito num triângulo. "Se ajustarmos o prisma para oscilar entre todas as frequências simultaneamente, talvez equilibre o colapso." Franziu a testa. "Exigiria mais energia do que temos." Sorriu. "E se usarmos o próprio colapso como fonte?" O plano era arriscado. Reconfiguraram o prisma para absorver a energia das realidades desmoronando, redirecionando-a para estabilizar o núcleo. Enquanto trabalhavam, o observador surgiu na porta, corpóreo pela primeira vez. "Não entendem as consequências", disse com as mãos crispadas. Ligou o gerador. "Desculpe, mas não confiamos em quem só oferece escolhas impossíveis." O prisma acendeu-se e o observador dissolveu-se em partículas douradas.
Por um momento, tudo paralisou. O ar ficou denso, como antes de uma tempestade. Depois, o laboratório tremeu e as paredes começaram a desbotar, transformando-se em uma tela em branco. Segurou a mão de Kiara. Funcionou. Balançou a cabeça. Não sei. Mas algo mudou. No canto da sala, um relógio antigo, parado há anos, começou a ticar. Na rua, as pessoas caminhavam mais devagar, como se o tempo engrossasse. Carros flutuavam centímetros acima do chão, e pássaros voavam em espirais perfeitas. Saiu do laboratório e viu um homem idêntico a si do outro lado da rua, segurando um guarda-chuva sob um céu claro. Seus olhares se cruzaram, e o homem sorriu, desaparecendo em uma névoa prateada. Tocou seu ombro. Está em todo lugar agora. De volta ao laboratório, o prisma pulsava no ritmo de um coração. Abriu uma fenda e viu, em vez de outra sala, um deserto de areia negra sob 3 sóis. Recuou, fechando a brecha. Estamos em uma realidade híbrida. Ou algo pior. Mostrou-lhe uma foto no celular, uma imagem deles dois no parque, mas com uma terceira pessoa borrada ao fundo. Quem é ela? Não respondeu. Reconheceu o casaco vermelho da mulher do banco. Naquela noite, o observador voltou em forma humana. Sentou-se à mesa do laboratório, folheando o caderno. Criaram um abismo. A sincronização é temporária. Trocaram um olhar cheio de dúvida e determinação. Sabiam que o caminho que escolheram não era fácil, mas era o único que lhes restava. Continuava sentado à mesa, seus olhos fixos no caderno como se estivesse lendo as próprias memórias. Acha que pode controlar isso? Perguntou, sua voz carregada de uma tristeza antiga. Balançou a cabeça. Não, mas posso tentar. Naquela noite, trabalharam sem descanso, ajustando os parâmetros do prisma com base nas anotações do caderno. Cada cálculo era uma aposta, cada ajuste uma chance de evitar o colapso total. A sala tremia com a energia acumulada, e o ar parecia pesado, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração. Kiara escrevia equações em todas as superfícies disponíveis, enquanto Arthur monitorava os sinais de ondas quânticas. Estavam perto, muito perto, de encontrar a chave para a harmonia entre as realidades. No momento em que o prisma começou a vibrar com uma frequência perfeita, uma claridade azulada envolveu a sala, e por um instante, tudo pareceu parar. Fecharam os olhos, esperando pelo que viria a seguir. Quando abriram, o laboratório estava diferente, mais silencioso, mais sólido, como se tivesse sido limpo de todos os fragmentos de realidades desmoronadas. O observador sumira, e a única coisa que restou foi o som de um relógio batendo, lentamente, como se o tempo tivesse recomeçado.